Segundo Samuel, capítulo 13. Aminon força sua meia-irmã Tamar, em incesto, depois a despreza. E depois disto, aconteceu que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, então Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. E angustiou-se Aminon até chegar a adoecer por causa de Tamar, sua irmã, porque ela era virgem e, aos olhos de Aminon, parecia impossível fazer coisa alguma a ela. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: Por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me dirás isto? Então lhe disse Aminon: Ama Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te sobre tua cama e finge-te doente. E quando o teu pai te vier visitar, diz-lhe: Rogo-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja isto e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Rogo-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Então Davi enviou mensageiros a Tamar, à casa dela, a dizerem: Vai agora à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e ela tomou a massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e assou os bolos. E ela tomou a frigideira e tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Aminon: Fazei retirar a cada homem desde a minha presença. E cada homem se retirou desde ele. Então disse Aminon a Tamar: Traz a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. E quando ela os havia trazido até ele, para que comesse, ele fortemente a agarrou e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal desprezível loucura, porque aonde faria eu a minha vergonha? E tu serias como um dos vis maus de Israel. Agora, pois, rogo-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou, e se deitou com ela. Depois Aminon a odiou grandissimamente, porque maior era o ódio com que a odiava, do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: Levanta-te, vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão para me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém ele não lhe quis dar ouvidos. E ele chamou a seu jovem servo que o servia e disse: Rogo-te, põe para longe de mim esta mulher, para fora, e trava a porta após ela. E ela tinha uma comprida túnica de muitas cores sobre si, porque com tais capas mais exteriores se vestiam as filhas do rei, que eram virgens. E o servo dele a fez sair até fora de casa e travou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e rasgou a comprida túnica de muitas cores que ela tinha sobre si. E pôs as mãos sobre a sua cabeça e se foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, ele é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim Tamar habitou, mas desolada, na casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão estava odiando Aminon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão, irmão de Tamar, ordena matar Aminon. E passaram 2 anos com todos os seus dias. Aconteceu que Absalão tinha tosqueadores de ovelhas em Baal-Razó, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei.
E foi Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores de ovelhas. Peço-te que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. E Absalão instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Se não vais, rogo-te que deixes ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria ele contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os outros filhos do rei. E Absalão deu ordens ao seu jovem servo, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos disser: Feri Aminon, então o matareis, não temais. Porque, porventura, não sou eu quem a vós o ordenei? Sede firmes e corajosos, e sede valentes. E os jovens servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada homem sobre o seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum dele restou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos postavam-se ao seu lado, com vestes havendo sido rasgadas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga ao meu senhor que mataram a todos os moços, filho do rei, porque só morreu Aminon. Porque por ordem de Absalão isto havia sido determinado desde o dia em que ele forçou a Tamar, irmã dele. Agora, pois, que o meu senhor o rei não ponha para dentro de seu coração o relato, para pensar que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu. E o moço que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou. E eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. E assim sucedeu. E tão logo ele terminou de falar, aconteceu que os filhos do rei chegaram, e levantaram a voz deles e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Absalão foge para Talmai, filho do rei de Gesur. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiú, rei de Gesur. E Davi chorava, lamentando por seu filho, todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, e esteve ali 3 anos. Então a alma do rei Davi se consumia para ir a Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, porque estava morto. Segundo Samuel, capítulo 14. Joabe planeja e Davi, pecando, permite volta de Absalão. Depois admite sua presença e o beija. Percebeu, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão. E Joabe enviou mensageiros a Tecoa, e tomou de lá uma mulher sábia, e disse lamentação de luto, e não te unjas com óleo. E sê como uma mulher que há já muitos dias chora lamentando por algum morto. E vai ao rei, e fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na sua boca. E quando a mulher tecoíta falou ao rei, ela caiu com seu rosto em terra, e se prostrou em reverência, e disse: Socorre-me, ó rei! E disse-lhe o rei: Que afliges a ti? E respondeu ela: Na verdade sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos brigaram entre si no campo, e ninguém houve quem os apartasse. Mas um mortalmente feriu ao outro e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que mortalmente feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a minha última brasa que restou, de modo que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a face da terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordem acerca de ti.
E disse a mulher tecoíta ao rei: a penalidade pela desobediência à lei, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem sem culpa. E disse o rei: a todo e qualquer homem que falar contra ti, traze-o a mim, e nunca mais ele te tocará. E disse ela: ora, lembre-se o rei do Senhor teu Deus, para que não consintas que os vingadores do sangue multipliquem o destruir e não exterminem a meu filho. Então disse ele: tal como vive o Senhor, que não há de cair no chão nem um só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: rogo-te, permitas que a tua serva fale uma outra palavra a meu senhor, o rei. E disse ele: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu próprio banido. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas sobre a terra, as quais não podem ser novamente ajuntadas. E Deus não tem preferência por pessoa nenhuma. Todavia, ele pensa meios para que aquele antes banido não seja banido para longe dele. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva? Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho para fora da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do meu senhor, o rei, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir o bem e o mal. Portanto, o Senhor teu Deus estará contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: rogo-te, fala agora ao rei, meu senhor. E disse o rei: não está a mão de Joabe contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, meu senhor, ó rei, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso foi que o teu servo Joabe fez esta coisa. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que concedi este teu pedido. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se lançou à terra sobre o seu rosto e se prostrou em reverência e agradeceu ao rei. E disse Joabe: hoje conhece o teu servo, que achei graça aos teus olhos, meu senhor, ó rei, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesú e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: vire-se ele de volta para sua própria casa, e não veja minha face. Portanto, Absalão virou-se de volta para sua própria casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e a ser grandemente louvado como Absalão. Desde a planta do seu pé até o mais alto da sua cabeça, não havia nele defeito nenhum. E quando ele tosqueava a sua cabeça, e sucedia que, ao fim de cada ano, ele a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava. O cabelo da sua cabeça pesava 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim habitou Absalão 2 anos, com todos os seus dias, em Jerusalém, e não viu a face do rei. Então Absalão enviou mensageiros a chamar Joabe, para este o enviar ao rei. Porém Joabe não quis vir a ele. E Absalão enviou mensageiros a chamar ainda a segunda vez, e contudo Joabe não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meio, e tem cevada nele. Ide e o incendiai com fogo. E os servos de Absalão incendiaram com fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio Absalão
à sua casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E respondeu Absalão a Joabe: eis que enviei mensageiros a ti, dizendo: vem cá, para que eu te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim eu de Jesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que ele me mate. Então veio Joabe ao rei, e assim o disse a ele. Então chamou Absalão, e ele veio ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Segundo Samuel, capítulo 15, Absalão rouba o coração do povo, é proclamado rei. Davi e os seus fogem chorando para não serem mortos. E depois disto, aconteceu que Absalão fez aparelhar para si carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantava ao alvorecer e postava-se a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, para pedir julgamento, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser constituído para estar julgando na terra, para que viesse a mim todo homem, que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando algum homem se chegava a ele para se prostrar em reverência diante dele, ele estendia sua mão e, fortemente, agarrando-o, o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para pedir julgamento. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Portanto, ao fim de 40 anos, aconteceu que Absalão disse ao rei: deixa-me ir e pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque, morando eu em Jesur, na Síria, votou teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espiões através de todas as tribos de Israel, dizendo-lhes: tão logo ouvides o som das trombetas, proclamareis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens, tendo sido convidados, porém iam na sua inteireza completude, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão, ao tempo em que sacrificava os seus sacrifícios, enviou mensageiros a chamar Aitofel, o Gilonita, que aconselhava Davi, desde a sua cidade, a saber, desde Giló, e a conspiração se tornara forte, e viu o povo e continuamente aumentava junto a Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada homem em Israel segue após Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, e apressadamente fujamos para longe, porque não poderíamos escapar diante da face de Absalão. Dai-vos pressa para partir, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e violentamente lance sobre nós destruição e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam por um pouco em um lugar distante. E todos os seus servos estavam passando avante em marcha a seu lado. Mas todos os quereteus e todos os peleteus e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, passaram avante em marcha diante da face do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta ao teu lugar e fica-te com o novo rei, porque és estrangeiro e também maneiro de teu lugar. Uma vez que somente ontem vieste, porventura te levaria eu, hoje, conosco?
a caminhar para cima e para baixo? Pois eu vou para onde eu puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo. Beneficência e fidelidade sejam contigo. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Tal como vive o Senhor e vive o meu senhor, o rei, que no lugar em que estiver o meu senhor, o rei, então seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou adiante Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todos os filhos pequenos que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando adiante todo o povo. Também o rei cruzou o ribeiro de Cedron, e o cruzou todo o povo, na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas, os quais levavam a arca do pacto de Deus, e desceram, firmaram sobre a terra a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar para fora da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus para dentro da cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a habitação dele. Se, porém, ele disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça ele de mim como bom parecer aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu, porventura, vidente? Torna, pois, em paz para dentro da cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Ahimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que me venha a palavra vossa para me informar. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e permaneceram ali. E subiu Davi pela subida do monte das oliveiras, subindo e chorando, e com a sua cabeça coberta. E caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada homem a sua cabeça, e subiram chorando enquanto subiam. Então alguém declarou a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conspiraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, rogo-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume do monte das oliveiras, para adorar ali a Deus, eis que Husaí, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a sua roupa rasgada e terra sobre a sua cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, tu me serás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo. Bem, fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Então, em meu favor, poderás anular o conselho de Aitofel. E porventura não está ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires proveniente de dentro da casa do rei, as declararás a Zadok e Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com ele os seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me enviareis de todas as coisas que vós ouvirdes. Usaí, pois, amigo de Davi, veio para dentro da cidade, e Absalão veio para dentro de Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 16. Davi enganado por Ziba, calunia Mefibosete, é amaldiçoado por Semei, parente de Saul. E passando Davi um pouco mais adiante do cume do Monte das Oliveiras, eis que Ziba, o jovem servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos selados e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas de uvas e 100 de fruta de verão, e um odre de suco de uvas. E disse o rei a Ziba: Que significam para ti essas coisas? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei montar sobre eles, e o pão e as frutas de verão são para os moços comerem, e o suco de uvas para beberem os desmaiados de exaustão no deserto. Então disse o rei: Ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que permaneceu em Jerusalém, porque disse:
Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu a mim mesmo inclino até o chão, rogando que eu ache graças em teus olhos, meu senhor, ó rei. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu para a frente um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu para a frente, saindo para a frente e amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os homens valentes iam à direita e à esquerda dele. E Simei, ao amaldiçoar, assim dizia: Sai, sai, ó tu, homem de sangue, e ó tu, homem de Belial. O Senhor fez agora voltar sobre ti todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora, na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao meu senhor, o rei? Rogo-te, deixa-me cruzar e tirarei fora a cabeça dele. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, ó filho de Zeruia? Ora, deixai que ele me amaldiçoe. Pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria a ele: Por que assim fizeste tu? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida. Quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o, e que ele amaldiçoe, porque o Senhor assim lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará com misericórdia para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a maldição dele deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei caminhava em paralelo, sobre o lado do monte, oposto em frente a ele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e lançava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos, e refrescaram-se ali. Aitofel aconselha a Absalão, publicamente, entre as concubinas de seu pai. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Hussai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Hussai a Absalão: Viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse a Hussai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Hussai a Absalão: Não, porém daquele a quem o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel elegerem, dele serei e com ele habitarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante do filho dele? Como servi diante de teu pai, assim servirei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entre as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomarem conta da casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste abominável para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda sobre o teto da casa, e Absalão entrou às concubinas de seu pai diante dos olhos de todo Israel. E o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, era considerado como se fosse um homem tivesse pedido pela palavra de Deus. Assim era todo o conselho de Aitofel, considerado tanto por Davi como por Absalão.